Vamos dar início à live de hoje, tá? Ensino de Ciências por Investigação, métodos PBL e 5E. Quem primeiro vai trazer a exposição vai ser o professor Gerino. Ele é licenciado em Química pela UFC, é mestre e doutor em Ciências pela USP, tá? Campus de São Carlos, tá certo? É uma satisfação muito grande estar contando com a participação dele aqui. Pessoa, juntamente com o Boniek, também fez o mesmo concurso que eu. E a gente está junto na labuta aqui na UF, tá certo? Então, Gerino, você tem meia hora para fazer sua exposição. Depois eu faço a minha exposição e a gente abre para o debate, para as perguntas do povo, tá ok? Tudo bem. Você vai controlando o tempo aí, eu falo demais. Não, tudo bem. Tá bom? Então, você está com a palavra. Gostaria de agradecer ao Micaías pelo convite, né? A oportunidade, né, de falar um pouco sobre PBL, né? Que é uma das áreas que eu trabalho no momento também. Vou até apresentar alguns exemplos de uma pesquisa que foi encerrada agora, né? Em que traz a base dela toda construída em cima do PBL, né? Então, a ideia hoje para vocês é mostrar como é que funciona esse método, né? E como a gente pode levar ele para o ensino da física, tá? Eu vou trazer, como o Micael vai fazer a apresentação dele depois, eu acredito que seja na área de física, eu trouxe duas propostas, uma na área de biologia, que eu fiz durante a época do TCC de um aluno meu, e a parte do projeto do CNPq, né? Que foi feito na área de química e ciências. Então, assim, fiquei com química e biologia e o Micael deve fazer uma abordagem da física. E aí eu acho que fica bem mais completo para vocês na questão da área de ciências como um todo, tá bom? Então, vamos lá. Então, a proposta hoje é falar um pouco sobre aprendizagem baseada em problemas, né, que é o PBL. A ideia inicial é mostrar para vocês alguns conceitos do que é o PBL, tá? Depois, com essa introdução, falando sobre o que é PBL, vamos falar um pouco sobre os objetivos que o PBL tem, tá? Então, assim, na base do planejamento é interessante saber o motivo da gente utilizar o PBL, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, no final, alguns exemplos, tá bom? Então, vamos lá. A princípio, a proposta, né, é mostrar para vocês uma proposta metodológica de metodologia de ensino em qual o método PBL é utilizado, tá bom? Para a gente entender, né, como construir essa metodologia para a área de ciências, na física, que é o foco de vocês, a gente tem que entender algumas coisas de planejamento, tá bom? A primeira coisa que a gente vai discutir nessa apresentação de hoje, quais são os objetivos do PBL, né? Que problemas ele tenta solucionar, que objetivos a gente quer atingir quando trabalha com esse método com o aluno, né? Então, assim, a gente vai procurar, mais para frente, construir isso, para vocês entenderem, né? A motivação de se trabalhar com PBL, tá? Depois, a gente vai trabalhar uma construção, né? Onde o método, né, que é o PBL, ele vou mostrar algumas técnicas que são necessárias para se trabalhar com essa questão do PBL, que, no fundo, é essa questão do ensino por investigação, tá? E os conteúdos, né? Como eu falei para vocês, eu vou abordar um conteúdo de biologia e um conteúdo de química, tá? Então, assim, a gente vai ver como é que a gente pode fazer uso desse método, né, na prática, tá bom? E, no final, a questão dos objetivos, quando a gente traça os objetivos, faz esse entrelaçamento entre o método, a técnica e o conteúdo, a gente tem que ter um recurso. E aí eu vou apresentar para vocês o recurso, né, que é um dos recursos, né? Claro que tem vários outros recursos para se trabalhar com o PBL, mas eu vou trazer um dos recursos que é utilizado, né, para fazer uso, né, dessa metodologia de ensino na qual o método PBL é utilizado, né, que são os casos investigativos, tá bom? Mas a ideia que eu trouxe aqui é para vocês entenderem que tudo parte de um planejamento, né? Então, assim, não é porque eu vou usar o PBL porque ele está na moda ou porque ele é legal, não. Ele tem que, a princípio, partir dos objetivos educacionais que a gente tem, tá? Então,
Por isso que eu vou precisar falar um pouco com vocês sobre o que é o PBL, o que ele vai resolver, quais objetivos ele quer alcançar, para a gente entender como a gente pode ou não inserir esse método na nossa disciplina, tá bom? Então, assim, a princípio o método PBL, né, ele se encaixou muito bem na área de ensino de ciências e matemática, porque nós da área de ciências sabemos que a área de ciências como um todo, ela é baseada na construção, né, o próprio contexto da construção da ciência como ela foi feita, é esse contexto de construção, né, de controvérsias, de resolver problemas que existem na própria sociedade. E aí, o método PBL se encaixa muito bem, porque é aquela coisa, não existe uma resposta única para as coisas, né? Então, assim, o método ele se encaixou muito bem na área de ciências porque nós conseguimos, às vezes, buscar respostas para o mesmo problema, mas por caminhos diferentes, né? Às vezes, navegando por outras áreas, tá bom? Então, assim, a resolução de problemas é uma boa forma de trabalhar dentro da própria ensino de ciências, porque isso é uma característica do próprio ensino das ciências, né? A solução de problemas que surgem da própria demanda da sociedade, tá bom? E aí o que seria, né, esse método PBL, tá? É um processo pelo qual, né, o aprendiz descobre uma combinação de regras anteriormente aprendidas, ou seja, os alunos aprendem uma série de conceitos, de informações durante os cursos. Então, assim, eles vão fazer uso dessas regras, né, teorias, conceitos, para resolver os problemas que eles vão encontrar no contexto deles, tá bom? Que ele pode aplicar para atingir uma solução para uma situação problemática nova. Ou seja, as ciências, o ensino da ciência e a própria produção da ciência é isso. Todo dia surgem novos problemas, como agora que nós estamos conhecendo a questão do Covid. Surgiu um novo problema, uma nova vacina. Então, assim, as regras que a gente conhecia não se aplicam mais, nós temos que buscar outras regras, outros conceitos para conseguir contornar esse problema. Né? Tudo bem? Esse processo deve favorecer a aprendizagem significativa, na medida em que propicia uma reorganização da informação, ou seja, os alunos aprendem, às vezes nem sabem por que estão aprendendo tantos conceitos, tanta informação. Né? Então, a ideia do PBL é exatamente essa, tentar fazer com que o aluno reorganize todos esses conceitos e teorias em problemas reais, ou seja, aplicar os conceitos que ele aprendeu na teoria e que leve para a prática, tá bom? E isso favorece para que o aluno consiga reorganizar todas essas informações que ele obteve durante a formação dele. O PBL, né, o Problem Based Learning, ele surgiu, né, na escola de medicina, ou seja, é um método que surgiu primeiro nas escolas de medicina, ou seja, até hoje, as próprias escolas de medicina fazem uso desse método, tá? Por que ele é interessante para a medicina e, ao mesmo contexto, é interessante para o ensino de ciência? Porque ele foi desenvolvido para colocar os alunos em contato com problemas reais, ou seja, um dos pressupostos hoje dos próprios parâmetros curriculares, Base Nacional Comum, diretrizes curriculares, é que o aluno tem que se formar como cidadão. Esse cidadão vai aprender, ele aprende conceitos no ensino básico, e ele tem que pôr em prática no contexto dele. Então, assim, tudo isso é para que o sujeito consiga resolver os problemas reais que ele tem no cotidiano dele, tá bom? Com isso, nós estimulamos o pensamento crítico do sujeito, né? Se a gente for ver lá da BNCC, isso está lá, existia nos parâmetros curriculares nacionais, existe nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento crítico do sujeito, né? Habilidade de resolver problemas, todos os três documentos, ou os que virão, sempre vão bater nessa tecla, né? De que o sujeito tem que ser capaz de resolver problemas. E a aprendizagem de conceitos na área de questão, né? Em que ele está se desenvolvendo. O PBL possui uma característica de enfatizar o aprendizado autodirigido, ou seja, uma das bases do PBL é exatamente propiciar ao aluno essa independência, né, de ele ser mais livre em resolver os próprios problemas, né? Isso é fácil hoje no contexto que a gente tem? Não, porque os alunos estão muito mais acostumados em receberem todas as informações do professor, né? Então, assim, é um desafio trabalhar com o PBL, porque o aluno vai se centrar nele, né, esse processo, e ele é o próprio responsável pela aprendizagem dele, tá bom? Então, assim, destaques no Brasil, nós temos a Faculdade de Medicina de Marília, né, a Faculdade de Medicina do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Londrina, e o curso de Medicina da UFSCar, né? Esses cursos de medicina são puramente, eles usam o método PBL, mas, se a gente for avaliar a maioria dos cursos de medicina, eles adotam esse método no ensino, principalmente dos residentes, tá? Eu acho que vocês vão lembrar, mas um exemplo dessa questão do PBL está no próprio House, né?
que é uma série em que um médico, ele tinha vários de investigação, né? E na questão dentro de um hospital em que ele tinha vários residentes. E ele constantemente colocava esses residentes em problemas reais e ele ia dialogando, discutindo com eles. Mas o House, mesmo sabendo como solucionar o problema, ele não dava essa resposta pronta para eles. Ele ia somente direcionando os estudantes. E é mais ou menos isso que o PBL trabalha, né? O professor ele sai desse papel de detentor do conhecimento e deixa os próprios alunos construírem, né? Ou conflitarem os conceitos que eles têm, as teorias que eles têm, tá bom? Então, assim, o PBL, tá? A resolução de problemas inserida no ensino baseado em transmissão e aquisição de conhecimentos pode constituir tanto um conteúdo educativo, né, como um modo de conceber atividades educativas. Então, assim, é uma ideia muito boa de se trabalhar PBL, né, porque, assim, como a gente está vendo, o aluno vai ser mais independente, ele vai avaliar os conceitos, as teorias que ele aprendeu, né, vai saber encaixar esses conceitos e teorias em contextos reais, né, que é uma dificuldade que os alunos têm bastante, tá bom? O ensino baseado na resolução de problemas supõe fomentar aos alunos o domínio de procedimentos para dar resposta a situações distintivas e mutáveis. Se a gente perceber isso, isso é uma própria característica do próprio ensino das ciências, né? Várias situações que são distintas e são mutáveis, né? Por exemplo, hoje o próprio vírus, né, tudo que a gente sabia sobre vírus, hoje modificou-se todas as teorias, os conceitos, nós estamos tentando reaprender sobre essa questão do vírus para tentar colocar novos conceitos, novas teorias em cima desse problema que surgiu. Né? E aí agora a gente vai partir para aquilo que eu falei para vocês. Que objetivos nós temos, né, quando a gente pensa em traçar a metodologia PBL, tá? Nós primeiro temos que pensar que hoje, se a gente for trabalhar no PBL, vai haver uma certa resistência dos alunos a resolver problemas. Né? Os alunos hoje, né, tanto no ensino básico, no ensino superior, eles têm uma certa dificuldade de querer resolver problemas. Né? Ou seja, nós vivemos uma era da informação, com muita informação, porém, os estudantes têm muita dificuldade em fazer uso desses conceitos, né? Tá bom? Para resolver os problemas, tá bom? E por que os alunos têm um rendimento tão baixo quando são solicitados a resolver problemas? Né? Então, assim, que é uma das características que a gente tem hoje, uma grande dificuldade hoje no próprio ensino como um todo, tá? Primeiro, os alunos têm uma certa dificuldade de interpretar problemas, né? Então, assim, hoje, se você parar para pensar no rendimento dos alunos de uma turma, a maioria dos professores pensa que o rendimento deles cai porque eles não sabem o conteúdo específico. Mas, às vezes, é porque o aluno não sabe interpretar, né? Então, assim, hoje, principalmente nas aulas de metodologia que eu dou, ou outros estágio 1, em que eu faço, às vezes, questionamentos para eles, que são questões mais elaboradas, eles ficam até perguntando, professor, o que é que o senhor quer saber aqui? Então, assim, às vezes o aluno não sabe nem interpretar. Então, assim, o uso do PBL ajuda exatamente essa questão dos alunos começarem a ler mais, interpretar os problemas, entenderem o que se quer, tá? O que se quer solucionar. Dificuldade de utilizar conceitos chaves e articular instrumentos de resolução. Ou seja, se aprende hoje, no sistema de ensino que a gente tem os conceitos, mas se aprende os conceitos por aprender. Os sujeitos não sabem fazer uso desses conceitos no dia a dia, tá bom? A tendência, né, natural de aplicar fórmulas, né, tanto nós da química como da física, né, e da matemática, nós sabemos que há essa tendência das pessoas não entenderem o que é aquilo, né, aquela fórmula, tendem a decorar, memorizar e fazer uso dela. Mas entender o contexto em que aquela fórmula está sendo aplicada, não fazem, então, não entendem, né? A organização do conhecimento na memória de longo prazo, né? Ou seja, a ideia do PBL é trabalhar com essa memória de longo prazo. Não quer dizer que o aluno não esqueça algumas coisas, ele vai esquecer. Mas a ideia é que trabalhar com o PBL deixa isso na memória do sujeito a longo prazo, né? Ele consiga fazer uso desses conceitos, porque ele vai entender o conceito, ele não memorizou e não vai esquecer, tá bom? Então, e aí, para trabalhar com o método PBL, nós precisamos de algumas técnicas de ensino e estratégias, né? Então, assim, para resolver o problema, os alunos precisam de quê? Prestar atenção, então, trabalhar essa questão da concentração, que hoje os alunos não têm uma certa dificuldade, recordar conceitos, né? Relacionar certos elementos entre si, relacionar conceitos entre outros, né? E aí existem outras formas, outras técnicas para a gente trabalhar com o PBL, né? Então, existem dois tipos de problema que a gente pode elaborar. O bem definido e bem estruturado, e o mal definido e o mal estruturado. Ou seja, interessante vocês
abrir um parênteses aqui, porque o bem definido e bem estruturado não quer dizer que isso é um bom elemento. Nesse caso, o bem definido e bem estruturado seria mal. Por quê? O que é o bem definido e bem estruturado? Seria aquele professor que, ao dar problemas para o aluno, vai dando todo o direcionamento, né? Ou seja, o aluno não tem muita liberdade de buscar as informações, porque o professor está sempre delimitando o que ele quer, que ele tem que fazer, né? O professor tem um objetivo e ele quer que ele chegue naquele objetivo específico. O mal definido e mal estruturado, nesse caso, seria bom. Por quê? O mal definido deixa o aluno livre, ou seja, o professor não vai limitar, né, o aluno no que ele quer que ele chegue, o ponto final, né? O aluno fica livre, né, para chegar por diversas vias diferentes à resolução daquele problema, né? Assim, ele tem essa liberdade. Então, assim, o mais interessante é exatamente deixar esses mal definidos e mal estruturados, eles trazem mais níveis de desenvolvimento desse sujeito, tá bom? Então, assim, a estratégia para a resolução de problemas, a solução de problemas exige uma compreensão da tarefa, né? Então, assim, o sujeito que vai trabalhar com ela precisa entender primeiro o que está sendo pedido. A concepção de um plano para executá-lo, né? Ou seja, ele tem que traçar um plano de como resolver aquele problema. A execução propriamente dita e uma análise que nos permite determinar se alcançamos ou não o objetivo que ele tem. Por outro lado, a realização de atividades e tarefas em contextos definidos, como eu estava falando, e fechados, faz com que os alunos se realizem de modo mecânico, né? As atividades sem envolver-se muito nos processos. Então, por isso que, às vezes, o bem estruturado não é muito bom, porque por tanto delineamento que o professor vai dando, o aluno acaba levando isso para uma questão memorística. Tudo bem? E aí o papel do professor, pessoal? O papel do professor muda, né, para uma questão de mediador, ele vai mediar, ele não vai mais estar naquele papel de estar dando as respostas, ele vai estar no papel de sempre estar debatendo com ele se aquele conceito que ele usou é o melhor, o mais indicado, se ele acha, o aluno acredita que é, por que ele acha, né, que é, e aí sempre trazendo essa questão de balancear para tentar fazer com que o aluno encontre o caminho mais alinhado, né, com a proposta, tá? Expor os alunos técnicas e estratégias relativamente transferíveis, leitura, interpretação de texto, né? Então, assim, hoje, uma das coisas que estão nas diretrizes é que a gente tem que preparar o aluno exatamente para a leitura, para cálculos e para a questão da convivência na sociedade, né? Formar um cidadão. Então, hoje, embora eu seja físico ou seja químico, nós temos também que se preocupar com a leitura e a interpretação de texto, porque se o aluno, a gente não trabalha isso, o sujeito vai, de certa forma, não conseguir, né, partir para o mercado de trabalho e conseguir resolver os problemas que apareçam, né? Tudo bem? Promoção de atividades que exijam técnicas e estratégias na solução de soluções diferentes. Assim, hoje, não existe uma solução só para um problema, né? Por exemplo, o vírus, nós temos várias pessoas trabalhando com várias formas, né, de encontrar uma vacina, e quem está certo, quem está errado, a gente só vai saber depois de todo o processo, né? Mas todos esses processos estão sendo realizados, eles usam teorias e conceitos para chegar, né, à solução desse problema, tá bom? E aí, o que é importante nesse processo? Propor verdadeiros problemas, ou pelo menos problemas que tenham significado para quem vai resolver, né? Ou seja, contextos em que o aluno possa levar para o cotidiano dele, né? Ou problemas que sejam atuais, tá bom? Manter a coerência entre a metodologia empregada na resolução do problema, em sala de aula, né? Promovendo conhecimento e procedimental. Ou seja, o aluno, nesse processo, ele tem que saber, se a gente parar para pensar nos próprios objetivos educacionais, nós temos que ensinar conceitos, conteúdos, nós temos que ensinar procedimentos, né? E nós temos que promover mudança de atitudes, ou seja, para cada objetivo geral, nós temos 3 específicos: conteúdos, procedimentos e atitudes. Então, nesse processo em que o aluno aprende o conceito, ele precisa, né, saber fazer uso, né, desses conceitos, né, colocar em prática esses conceitos. Não é fazer um cálculo, não. Ele precisa saber pôr em prática no contexto real dele, tá? Promover a organização do conhecimento, né, da memória dele de longo prazo, ou seja, esses conceitos, de certa forma, vão se organizar e ele vai saber em que momento ele vai usar determinados conceitos e em que conceitos se aplicam ou não, tá bom? É importante também conhecer as ideias prévias dos alunos, né, porque essas ideias prévias também delineiam muito como o sujeito vai resolver aquele problema, né, ou por conta da realidade dele que ele tem, né, dos mecanismos que ele tem naquele momento para resolver, ou por outro motivo, tá? Tanto para projetar as tarefas, como para avaliar a dificuldade do processo, tá bom?
Utilizar um sistema de avaliação que identifique estas dificuldades e permita uma nova chance ao aprendiz através de uma reavaliação, realimentação do processo. Então, assim, esse processo não é que o aluno vai resolver um problema, não é que está o certo ou errado, né? Mas sim um processo em que vai se valorizando, em que o aluno vai entendendo e reconstruindo esse processo que talvez ele não tenha tido sucesso, tá bom? Atualmente tem sido feito algumas variações de PBL, né? E que elas se adaptam a vários contextos educacionais, tá? Na maioria dessas variações, do método PBL, existem os estudos que cumprem no mínimo 3 etapas, tá bom? Eu acredito que o Micael vai falar mais para frente de outras etapas, né? Que a proposta dele tem várias etapas para se propor essa questão da investigação. Mas o básico para se ter essa investigação são no mínimo 3, tá? Identificar e definir o problema, o sujeito tem que ser capaz de fazer isso. Acessar, avaliar e usar informações necessárias para resolver esse problema, né? Ou seja, ele tem que fazer uso dos conceitos, da teoria para fazer isso. E apresentar a solução do problema. Então, no mínimo, seriam essas as etapas que o método exige, tá bom? Então, assim, e aí, chegando na questão dos recursos que a gente tem para pôr isso em prática, né, eu trago para vocês, né, os casos investigativos, que é uma variante do PBL. Né? Os casos investigativos eles são centrados no aluno, né, e que o problema é o motivador, é o elemento motivador da atividade que ele vai desenvolver, tá bom? O que é um caso investigativo? É uma situação em que o indivíduo ou um grupo requer ou precisa resolver e para o qual não tem à disposição um caminho rápido e direto que leve à solução. Então, assim, é um caminho, um problema que ele vai resolver e que não é direto, né? Pode ter múltiplas respostas, pode ter múltiplos caminhos em que esse sujeito vai tentar resolver aquele problema, tá? Que é muito diferente de procedimentos automáticos, de forma imediata, e assim, e sem a reflexão em tomar decisão, né, sobre esses passos, o aluno acaba levando à questão do mecanicismo. Então, assim, o problema pode ser bem estruturado ou mal estruturado, mas vai direcionar o sujeito, né, para uma reflexão ou tomada de decisão, tá bom? O conceito do caso investigativo consiste em quê? Consiste na utilização de narrativas, né, sobre dilemas vivenciados por pessoas que necessitam tomar decisões importantes a respeito de determinados problemas. Essas narrativas consistem de narrativas em que o sujeito tem que tomar decisões em frente a dilemas. Nessas decisões e dilemas, ele tem personagens, né, em que são julgados os fatos, os valores e os contextos desse problema, tá bom? E aí eu trago para vocês, quando a gente vai elaborar um caso, a gente tem que pensar em alguns componentes que devem ser básicos para entender, tá? Um caso investigativo, ele tem que narrar uma história, tá? Tem que despertar um interesse em questão, ou seja, ele tem que ser, de certa forma, chamativo para que o aluno se interesse em resolver. Ele deve ser atual, né? Que nada mais motivador para o sujeito se ele resolver casos atuais, tá? Um bom caso produz empatia com os personagens, então, assim, uma pessoa tem que se sentir sensibilizar em ajudar o sujeito que está naquele problema, né? Envolvido naquele problema, para ele, né? Inclui diálogos, é relevante para o leitor, tem utilidade pedagógica, ou seja, vai trabalhar os conceitos, as teorias, provoca o conflito, né? É importante esse conflito exatamente para os alunos colocarem na balança os conceitos e as teorias que eles aprenderam, forçam a decisão, eles têm que tomar uma decisão. Um bocado tem generalizações e ele é curto, porque exatamente esses são os grandes problemas que a gente tem hoje no ensino. Os alunos têm uma certa resistência à leitura. Se você leva um problema muito longo, então, assim, hoje um caso investigativo ele é muito curto, no máximo de uma página, tá bom? E aí algumas estratégias que a gente pode utilizar em sala de aula, né? No formato de aula expositiva, né? O caso tem as características de uma história, caso, contada pelo professor aos seus alunos, de maneira muito elaborada e com os objetivos específicos. Também nós podemos fazer no formato de discussão. O caso é apresentado pelo professor como um dilema, né? Os alunos são questionados a respeito das suas perspectivas e sugestões com relação à solução do caso, tá? E uma outra forma seria o formato em atividades de pequenos grupos, que eu gosto muito de trabalhar nesse formato, de pequenos grupos, né? Porque a gente pode fazer conflitos, né, entre grupos, debates, e aí fica muito mais rico o trabalho, tá? Os casos são narrativas que devem ser solucionadas e diz respeito ao contexto social e profissional em que os alunos estão imersos, né? Então, assim, forma-se grupos, forma-se contextos, eles vão lá e debatem essa questão do problema que eles têm, tá bom?
E aí nós temos alguns passos, né, que a gente pode, de certa forma, nos delineiam para trabalhar em sala de aula, né? Então, assim, nós teríamos 7 passos, tá? O primeiro passo seria esclarecer os termos difíceis, né? Porque quando a gente traz um problema, alguns termos vão ser difíceis, né, para alguns alunos, e a gente às vezes tem que tentar esclarecer com eles esses termos. Então, assim, muitas vezes, a princípio, o aluno tem que tentar ficar claro que termos são esses, ele tem que pesquisar, né, saber os conceitos direitinho. Depois ele tem que listar os problemas, né? A gente tem que auxiliar eles a listar o que problema realmente aquele caso está trazendo. Discussão dos problemas, né? Uma tempestade de ideias, do que eles viram naquele problema, né? Eles têm que tentar resumir, né, as soluções que eles trouxeram, reformular os objetivos de aprendizagem, né? Ou seja, o que eles aprenderam, o que eles decidiram, o que é mais viável, o que é mais inviável, buscar informações para dar suporte para essas decisões que eles tomaram, e o retorno e a integração das informações, né, da resolução do caso. Ou seja, eles vão lá e definem exatamente o que é o caso, dentro da perspectiva deles, o caso, né, a melhor forma de qual a resposta, né, para aquela solução do caso, né. E aí eu trago para vocês, tá, um exemplo, né, que eu apliquei no TCC, né, no curso de biologia, tá. O título do TCC foi Desenvolvimento de Habilidades Argumentativas no Ensino de Biologia por meio de estudo de caso, tá. Esse trabalho é do Costa, que é o Antônio José, né, que ele defendeu o TCC em 2013, tá. Na oportunidade ele trabalhou com os alunos, né, que é uma característica do PBL também, que os alunos têm que ter conhecimento desses conceitos, ou seja, só se pode resolver um caso, um problema, se você tem conhecimento dos conceitos ou teorias. Então, assim, o que o Antônio José fez? Ele trabalhou os conteúdos de vitaminas, pirâmide alimentar, né, todas essas questões ligadas à questão da alimentação. E aí ele elaborou 2 casos, tá? Lá cada grupo ficou responsável por exemplo, o caso da obesidade no modo mundo moderno ficou com 2 grupos, né? E o caso das vitaminas e nutrientes essenciais ficaram com mais 2 grupos. No final, né, eles tinham que propor, no primeiro caso, uma dieta para o Felipe, né, que é o sujeito do caso, né? E no segundo caso, os outros 2 grupos tinham que debater sobre a melhor merenda escolar que deveria ser oferecida pela escola, né? Então eles tinham que propor uma pesquisa, a nutricionista está fazendo a pesquisa, eles tinham que propor uma merenda escolar adequada, né, que tivesse todos os nutrientes necessários, né? E aí depois os alunos vão debatem, né, e aí debatem, e nesse próprio debate eles vão construindo o que é a melhor merenda, o que é a melhor dieta para o que eles achavam naquele momento, tá bom? E aqui, pessoal, é o que a pesquisa que finalizou agora, né, nesse mês, né, que foi baseada também no PBL, né? PBL juntamente com experimentação. Então, nós usamos 2 métodos, o PBL e a experimentação por investigação, tá? A pesquisa é relações de níveis epistêmicos e argumentação em atividades experimentais pautadas no PBL, no ensino superior de química. Esse projeto foi financiado pelo CNPq, né? E ele teve início em 2017, né? E finalizou agora em 2020, em junho, tá? Os pesquisadores é a professora Luciana, né, lá do CCN, né, e eu sou colaborador, né, que a gente fez uma parceria entre CCN e CCE para a gente trabalhar esse tema, tá bom? O trabalho se desenvolveu em 2 coletas de dados, né? Uma primeira coleta de dados foi num curso de extensão, em que foi feito um curso de extensão com o título Experimentação por Investigação no Ensino de Química, e que foram trabalhados 3 casos, tá? E a segunda coleta foi na disciplina de Química Experimental mesmo, tá? No curso de Licenciatura em Ciência da Natureza, lá do CCN. Então, assim, eles recebiam casos, né? Que estão aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Nós apresentamos para esses sujeitos, durante a proposta, a coleta de dados, 3 casos, né? A primeira, como é que funciona a atividade experimental por investigação? Ela é muito diferente do que nós estamos acostumados nos nossos cursos, né? Química, normalmente, e na física, eu acredito. O que acontece? Nós chegamos na aula de laboratório, os professores já trazem os roteiros prontos, já trazem todo o material separado, reagentes e tudo, e a gente vai lá só executa, né? Na atividade experimental por investigação, como é que funciona? Nós apresentamos o problema e não apresentamos nenhum roteiro para o sujeito. Nós só dizemos os materiais que ele tem disponível no laboratório, BEC, reagentes. E o aluno que decide que
vidrarias, que materiais, que reagentes, que procedimento ele vai seguir. Então, assim, fica aberto para o sujeito, né, montar o próprio procedimento. Então, nós tínhamos 3 problemas. O primeiro é o dessalga da carne, né, nós levamos para ele uma peça de charque, né, e aí nós pedimos para eles que eles apresentassem o melhor procedimento para dessalgar a carne, tá? E a gente apresentava os materiais que eram disponibilizavam a carne e eles realizavam o procedimento, tá? O outro era da adulteração do mel, da mesma coisa. Nós levamos amostras de mel para eles. Algumas eram adulteradas, que nós adulteramos, né? Mexemos na composição dela para que os alunos descobrissem quais amostras eram que estavam contaminadas, tá? Ou que estavam adulteradas. E aí eles também decidiam qual o procedimento que eles iam encontrar para dizer qual o mel que estava adulterado. E a mistura de comprimidos, né? Que é a historinha de uma senhora que estava com medo da chikungunya, da zika, né? E sem querer ela misturou a dipirona com a AS, né? E aí ela pede ajuda para saber identificar esses 2 comprimidos que estão misturados, né? E aí os alunos também vão atrás de um procedimento para identificar e separar esses comprimidos, tá? Então, assim, basicamente, né, o caso eram esses 3 casos investigativos, a narrativa que contava essa história, e eles faziam toda a parte experimental, né, dos experimentos por investigação, onde eles decidiam quais os caminhos eles iam trilhar, vidraria e reagentes eles iam utilizar, tá bom? E prontinho, Micaías. Acredito que deu no tempo. Tá ótimo. Tá ótimo. Foi bacana, bem claro, assim, pra gente, tá? Depois quando eu apresentar o meu aqui, a gente vai abrir as perguntas e a gente vai ver que tem o meu, a forma que eu vou trabalhar aqui, você já falou muito dele, tá? Assim, a base é a mesma, ensino por investigação também, certo? Só que os passos, as etapas têm uma definição diferente, tá bom? Deixa eu só comentar aqui como é que eu vou trabalhar, tá? Eu vou expor esse método dos 5 E's, como é que ele funciona, tá certo? Pedir para o... Peraí, pronto. Fazer uma exposição do método de uma forma geral e depois, no final, eu vou falar da abordagem que a gente utilizou, a proposta que a gente fez e vou apresentar o material aqui para vocês, tá? Semelhantemente à forma como o Gerino trabalhou aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Pronto. Então, falar aqui de ensino de ciências por investigação. O método dos 5 E's de Bibi. Tá? Bibi é o autor que propôs isso. Então, falando aqui, os ciclos de aprendizagem são abordados hoje no ensino de ciências, especialmente sob siglas 5 E's, 7 E's, foram inspirados na proposta do ciclo de aprendizagem de Karplus e Thier, isso de 1967. Tá? Só deixando aqui claro para vocês, eu falo que são muito abordados, porque existe até, na Europa, eu sei que tem ocorrido um consórcio internacional, lá na União Europeia, para trabalhar o ensino por investigação. Eles têm trabalhado muito com esse método 7 E's. Tá? Eu vou trabalhar aqui com os 5 E's, que é uma forma mais simples da gente estar compreendendo isso. Tá bom? Então, Karplus e Thier, eles apresentaram o ciclo de aprendizagem deles em 3 fases. A exploration, que é a exploração, concept development, desenvolvimento do conceito, e a expansion, que é a expansão. Tá? As 2 últimas fases se popularizaram com as designações explanation, que é a explicação, e extension, que é a extensão. Então, dessa forma, o ciclo que Karplus e Thier propuseram
seria exploration, explanation e extension. Então, 3 palavras que em inglês iniciam com a letra E. Aí daí surgiu a designação dos 3 E's, tá? E esse ciclo, essa proposta, serviu de base para as outras de 5 E's, 7 E's, tem até de 9 E's hoje, tá bom? Então, e Marek comenta que esse ciclo de aprendizagem de 3 fases foi derivado do modelo do funcionamento mental de Piaget, tá? Da psicologia. Ele usou a proposta do Piaget para fazer a proposição das etapas do ciclo, tá certo? Então, os ciclos de aprendizagem aí são usados em aulas de investigação, em ensino de ciências, tá? Como o Gerino falou, vai ter o problema, vai ter a investigação, o aluno tem que ter uma certa autonomia, o aluno também tem que ter um conhecimento prévio para poder ter uma compreensão melhor do problema e procurar a solução deles, tal, tá? E esses ciclos de aprendizagem, aqui com essa denominação 3E, 5E, 7E ou 9E, o numeral vai indicar a quantidade de vezes que aparecerão em inglês as palavras iniciadas com a letra E, tá? Então, a gente vai falar aqui do modelo de 5E que foi proposto por Bibby, tá? E ele consiste nas seguintes etapas: engage, envolver, explore, explorar, explain, explicar, elabore, elaborar, e evaluate, que é avaliar. Então, as etapas envolver, explorar, explicar, elaborar e avaliar, tá? Aqui formando um ciclo. Tem esses dois aqui, elicit e extend, são da proposta dos 7 E's, tá? Mas a gente vai falar só dessa parte interna, aqui, engage, explore, explain, elaborate e evaluate, tá? Que são os 5 E's que vão ser usados aqui na nossa conversa, tá? Então, o primeiro dos E's é envolver, que é para criar um momento ensinável. Esse momento aqui, deixando o slide aí, mas vou ficar com a fala livre, tá? É para estar gerando o interesse do aluno, tá? Normalmente apresenta um texto, alguma atividade, e faz com que o aluno se envolva, tá? Que ele queira participar, que ele queira explorar aquilo, queira compreender o que é que está vendo, que seja algo interessante para ele. Então, o professor vai ser, como o Gerino falou também anteriormente, vai ser uma espécie de mediador, que vai fazer com que o aluno tenha contato com esse material e as atividades aqui propostas vão fazer conexão entre as experiências de aprendizagem do passado e a do presente. Aí, como também ele falou, a questão do embasamento, tá? Aí, com isso, o aluno já vai ter uma noção um pouco daquele conteúdo que ele vai discutir, tá? E vai fazer uma investigação para que ele chegue a algumas respostas também, tá certo? Então, o envolvimento é uma atividade que foca na atenção do aluno, estimulando seu pensamento e acessando seus conhecimentos prévios. Então, tem que ser algo que desperte a curiosidade do aluno. Se for como o Gerino falou, um problema, uma coisa não atual, que não faça sentido para o aluno, realmente o aluno não vai se envolver. Então, tem que ter gerar esse interesse nele para poder fazer com que ele vá e continue a proposta os ciclos, tá? Do ciclo. E, para isso, para envolver o aluno, pode ser feita uma demonstração, pode ser feita através de uma leitura, apresentar um texto, ou então uma escrita livre, o professor propõe uma atividade, tal, e o aluno começa a escrever e ele vê que, de repente, ele tem que se aprofundar mais no tema, tal. Ou também a tempestade mental, o brainstorm, tá certo? E o professor vai jogando as coisas, os alunos vão respondendo, tal, e depois eles veem que tem que organizar um pouquinho melhor a ideia e a partir daí dar prosseguimento, tá certo? Aí depois que envolver o aluno, aí ele vai explorar
a situação, o problema, o texto, tal. E essas atividades de exploração vão proporcionar a eles, aos alunos, uma base de atividades nos quais os conceitos atuais que eles têm são identificados. Se esses conceitos estiverem errados, tá certo? A mudança conceitual vai ser facilitada. Ele vai tentar explicar com base naquilo que ele sabe. Se o que ele sabe não é suficiente para estar explicando aquele problema, aquela situação, então ele vai ter que ir atrás de novos conhecimentos ou de aprofundar aqueles conhecimentos que ele já tem, tá certo? Se o conhecimento que ele tem, de repente, seja algo superficial, tá? Então, as atividades de exploração nessas atividades são destinados um tempo para que o aluno realize a atividade, tá? Faça uma leitura autêntica de diferentes fontes. Então, o professor vai propiciar, vai favorecer assim o aluno entregando algum material, mas pode ser que aquele material não seja suficiente. Então, o aluno pode fazer uso da biblioteca, pode fazer uso da internet, pode, de repente, fazer entrevista com algumas pessoas, não sei, tá? De forma a obter mais informações, tá certo? Para que ele conheça mais a fundo aquela situação. E depois disso, aí tem a resolução do problema e a construção do modelo, que a gente vai falar mais detalhadamente um pouquinho à frente, tá certo? Depois da fase da exploração, o aluno já colheu informações acerca da temática que está sendo trabalhada, então ele vai procurar explicar aquela situação, tá? E essa fase da explicação, a atenção dos alunos vai ser concentrada no aspecto particular do seu envolvimento e a exploração das experiências vai oferecer oportunidades para demonstrar a compreensão dos conceitos, dos processos e dos comportamentos, tá? Os professores vão ter um papel aqui de trabalhar diretamente o conceito, processo ou habilidade, tá certo? Ele vai ser um mediador, mas quando tiver o conceito a ser trabalhado, o professor tem que enfatizar para que o aluno não passe para a etapa seguinte com algo errado, tá certo? Então, tem que ser bem abordado isso para que esse conceito seja mais solidificado, tá? Então, aqui a explicação do professor, outros recursos devem guiar o aluno para uma compreensão mais profunda. Aí ele já se envolveu com o problema, procurou explorar e agora está tentando dar uma explicação para aquilo que eles estão trabalhando, tá? E os alunos vão analisar a exploração deles. A compreensão dos alunos vai ser clareada e modificada através de atividades reflexivas. Que atividades podem ser essas? Análise e explicação deles próprios, talvez um grupo falando para o outro, ou dentro do próprio grupo, tá certo? Embasamento de ideias através das evidências, eles já vão ter feito uma exploração, então eles vão embasar as ideias dele com base naquilo que eles já pesquisaram anteriormente, tá? Aí vão ver as evidências que já foram apresentadas para ele no começo da atividade e, a partir daí, com base nos conhecimentos que eles adquiriram, eles vão procurar explicar a situação, tá? Leitura e discussão, explicação do professor, e essas atividades desenvolvem o raciocínio, que podem desenvolver raciocínio, né? Comparação, classificação, etc. Também vai servir para explicar, para dimensionar as coisas. No caso da física, o pessoal tem muito quase que uma necessidade de trabalhar com valores numéricos, tá? Com a álgebra. Então, aí essa parte da explicação pode ser usada isso aí também, tá? Não ficar somente na questão de conceito, tá? Mas colocar uns números, uns valores também, para que, de repente, alguns alunos possam se envolver um pouco melhor. Depois de se envolver, explorar, explicar, aí vai uma fase além, que é elaborar. O próprio aluno vai criar uma situação, tá? Que eles vão desenvolver uma compreensão ainda mais ampla daquele fenômeno, tá? Com base nas informações e habilidades adequadas e nas coisas que eles já desenvolveram durante os passos anteriores.
Então, eles vão fazer outras atividades de modo a aprofundar o conhecimento acerca daquilo que eles estão tratando, tá bom? A gente vai mostrar uns roteiros aqui, aí eu acho que vai ficar mais simples para a gente estar compreendendo esses passos, tá? Nessa etapa, o aluno vai expandir e solidificar o pensamento e ou aplicá-lo numa situação atual. Então, o professor propõe uma situação no começo, tá? O aluno vai explorar, vai explicar essa situação e depois o aluno vai mostrar, falar de repente de outras situações que ocorram o conceito, fenômeno semelhante àquela que foi trabalhada pelo professor, tá? Aí pode ser feito resolução de problemas, tomada de decisão, investigação experimental também, tá? E atividades que desenvolvam raciocínio, comparação, classificação e aplicação também, tá? E por fim, a fase da avaliação, que vai incentivar os alunos a refletir acerca das suas próprias compreensões e habilidades. Aí, nessa fase aqui, os alunos vão fazer uma autoavaliação, vão perceber como é que ele era, como é que ele ficou, o que é que ele aprendeu, o que é que ele leva dessa atividade, tá? E o professor também vai fazer uma avaliação com base no crescimento dos estudantes ao longo da atividade, tá? O professor vai ver, será que os objetivos propostos para essa atividade foram alcançados? Será que os alunos produziram aquilo que foi necessário para que eles obtivessem o conhecimento? Tá? Então, aqui, como eu disse, o professor vai ter a oportunidade de avaliar o progresso dos estudantes, tá? Para alcançar o resultado da aprendizagem. E o professor avalia a performance dos estudantes e ou a compreensão dos conceitos, habilidades, processos e aplicações. Tá bom? Isso aí de uma forma bem dinâmica. Aí aqui algumas referências, aí deixa eu... Vou mostrar aqui para vocês, tá? Duas atividades que eu fiz, tá? Junto com os alunos. Atividades que a gente fez de uma forma coletiva. Aí só enfatizando, essas atividades de ensino por investigação podem ser feitas, sei lá, ao longo de um período na escola, tal, mas a gente sabe que tem uma dificuldade grande porque essas atividades requerem um certo tempo, tá? E a gente sabe também que tem os conteúdos que têm sido exigidos pelas diversas redes, e as redes, inclusive, trabalham com alguns simulados, tal, que não dão muita flexibilidade no planejamento do professor. O professor tem que estar naquele assunto, senão os alunos vão ter dificuldade para responder a prova da rede, tá certo? Da rede estadual, da rede municipal, etc. Aí o professor não tem muita flexibilidade com isso. Aí, com isso, as propostas que a gente fez aqui são propostas mais como uma espécie de fechamento daquele ciclo de um determinado conteúdo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que essas propostas aqui são algo para terminar, talvez cerca de 2 horas. Aí nós fizemos dessa forma porque a gente sabe que no dia a dia do professor nem sempre a gente consegue fazer a forma mais ideal. Mas é uma forma interessante também da gente trabalhar com essa parte da investigação, tá bom? Eu vou colocar aqui a primeira situação que a gente criou, tá? Aqui. Pronto. Que foi, a gente pegou esse problema que teve aqui em Teresina no ano passado, tá? Que foi a tragédia do parque rodoviário. O que foi que houve? Ocorreu uma chuva muito forte, aí a água ficou acumulada num clube abandonado no alto de uma ladeira e depois o muro não aguentou e cedeu, levando toda uma grande quantidade de água que fez uma devastação na região abaixo, tá? Aí aqui a gente está vendo a foto, como ficou um pouco da destruição, arrancou a rua, aí morreu gente também, tal. Aí colocamos aqui um texto, um resumo do que aconteceu, tá certo? Pronto. Colocamos um texto, um resumo do que aconteceu, uma figura, tal. E explicamos aqui
conhecimento, né, de uma forma mais geral, tá certo? E depois a gente vai ver, com base aqui nas questões, já os 5 E's que vão estar presentes, tá bom? O texto em si já começa a fazer o envolvimento do aluno, tá? E a gente vê aqui, ó, primeira questão. Com base no exposto no texto acima, apresente sua opinião sobre o que ocorreu. Aí o aluno vai ler o texto e vai dizer, ocorreu isso, 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 por causa disso, disso, disso. Pronto. Aí ele já vai estar se envolvendo com o tema, tá? Aí a segunda questão. Sabendo-se que na época em que ocorreu a tragédia, o volume de chuva foi muito acima do esperado para o período, comente. Se tivesse chovido com menor intensidade e o clube da Telemar, que foi o local onde ficou armazenada a água no muro, tá? Ficasse em uma região mais baixa, teria ocorrido a tragédia da mesma forma? Aí já entra um pouco na fase da exploração. Ele já vai começar a explorar mais, já vai compreender um pouco melhor a tragédia que ocorreu e ele vai, a partir daí, começar a pensar em algumas explicações, tá? E depois, a gente vê ainda na fase da exploração, tá? Você já lavou algo com uma mangueira? O que você faz se a sujeira está mais difícil de sair? Tá? A gente fecha um pouco a extremidade da mangueira, diminui o local da saída da água e assim aumenta a pressão, tá? E ela faz com que a água saia de uma forma mais forte, tá? Aí a gente pergunta o que é que isso tem a ver, tá bom? Isso aqui a gente vê que isso foi pensado junto com os alunos, tá bom? E a gente trabalhou também, olha, esse caso que aconteceu da Telemar, foi semelhante ao que aconteceu na barragem de Brumadinho, tá? Aí então vamos colocar isso para dar uma ampliação no problema, tá? Aí a gente fala aqui um pouquinho sobre a situação da barragem de Brumadinho, tal, 217 mortos identificados, 87 desaparecidos, tal, e comenta, isso aqui também foi do ano passado, né? Então foram 25 de janeiro e a tragédia do Parque Rodoviário foi em abril. Então, duas coisas que a gente tinha feito, que tinham ocorrido no mesmo ano que a gente produziu esse material, tá bom? Aí colocamos um texto também falando disso, e depois disso aqui, aí já entra na fase já da exploração junto com a explicação, tá bom? A lama de Brumadinho se moveu a 80 km por hora. Sabendo que a densidade dessa lama é cerca de 3 vezes a densidade da água, caso o volume de água do parque rodoviário fosse o mesmo da barragem do Feijão, qual teria maior poder destrutivo? Aí explique com base na física. Aí a pessoa já vai fazer uma explicação usando conceitos de física, tá? Aí vai ter a questão da quantidade de movimento, tem velocidade, tem energia, tem densidade, muita coisa aqui que o aluno vai poder usar para trabalhar, para explicar isso, tá? E também já começa a fase aqui da elaboração. Propõe as formas de utilizar de forma consciente e produtiva a água que estava acumulada antes do rompimento do muro, tá? Então, qual seria uma solução para esse problema? Se tivesse ocorrido isso, será que a tragédia teria acontecido? Tá? A força da água é utilizada para o homem para realizar trabalho. Então, enumere situações em que o homem utiliza o movimento da água para o seu benefício, explicando. Aí a gente pode colocar, por exemplo, um exemplo simples é a hidrelétrica, tá? Que vai utilizar o movimento, a queda da água para a produção de energia elétrica. Aí teria outra coisa que poderia ser feito isso? Tem aquelas rodas d'água que podem fazer o moinho, tal, com o movimento da água, fazer com que o moinho triture os grãos. Pode ser feito também. Então, aqui já é a fase da elaboração, tá? Que o aluno saiu daquele problema inicial e já está expandindo o trabalho, as atividades. Aí, e por fim, essas duas últimas questões, tá?
após essa atividade, a sua compreensão acerca dos textos apresentados melhorou? Se sim, de que maneira? Já é uma avaliação do aluno pelo próprio aluno, tá? E a oitava questão, uma avaliação também, só que do método da atividade, tá? Isso aí mais um feedback para o professor. O que você achou mais interessante e o que foi mais difícil nessa atividade? Aí esse texto aqui foi produzido junto com os alunos, tá? Na disciplina de metodologia do ensino de física, meus alunos da UFP, tá? E fizemos uma outra atividade também, tá? Sobre isso aqui foi num mini curso Ensino de Ciências por Investigação, tá? Aí fizemos isso no dia 23 de agosto do ano passado, tá? O dia que virou noite em São Paulo, que tinha ocorrido uns dias antes da atividade que fizemos, tá certo? Isso aqui ocorreu no dia 19 de agosto e nós fizemos a atividade aqui no dia 23. Então, mostra que foi um problema atual e era uma situação que gerava a curiosidade deles, tá? Porque, olha, 2h30 da tarde e olha como o céu está escuro. O que será que aconteceu? Aí a gente apresentou alguns trechos de reportagem, criamos um texto novo, tá certo? Com base nisso, e começamos já para envolver o aluno tal, e nos baseamos na proposta dos 5 E's, também nas etapas, de acordo com o que a proposta de Bibi propõe, né, do que Bibi propõe no método dele. E aqui as questões. Você já vivenciou uma situação em que escureceu durante o dia? Comente o que houve. Aí pode dizer, ficou nublado e as nuvens taparam o sol. Mas nesse caso, aqui não foi uma nuvem qualquer, tá certo? Aí eles iam discutir. A cidade de São Paulo é conhecida como Terra da Garoa, pela chuva fina. Nesse dia do evento, o céu chamou a atenção dos seus moradores. O que poderia ter escurecido a cidade de São Paulo? A gente não deu essas informações no texto, tá? Depois disso, a gente apresentou um outro texto para que tivesse uma exploração maior do tema, tá? E explicando o que é que ocorreu, tá bom? Aí falando da água, a água da chuva caiu preta em São Paulo, tal. Aí tem presença de reteno, substância proveniente da queima da biomassa, e assim vai. Aí viu que era uma nuvem de poluição, tá bom? Uma nuvem de matéria suspensa, né? Fuligem. E tem explicando aqui, isso daí também que vinha parte das queimadas da Amazonas, tal. Tudo isso chegou lá, tá? O texto aqui está um pouquinho maior porque tem uma explicação um pouco mais detalhada. E aqui as questões, de novo, com base no texto acima, comenta que pode ter deixado o céu de São Paulo tão escuro. Aí já ele faz a exploração, tá? Aqui. Aí no 4, que impacto a fuligem pode ter no meio ambiente e na saúde das pessoas? Aí já começando a questão também de explicação. Diante da proporção dos incêndios na Amazônia Sul-Americana, este poderia contribuir para aumentar o aquecimento global, aí já indo além do que estava no começo, tá? A gente saiu de um problema de algo um pouco mais pontual e agora está expandindo um pouco isso. Aí 6, a ação humana. Como a ação humana pode afetar o clima do planeta? Propõe alternativas para minimizar isso. Já é a questão da elaboração. Existe algum conceito ou fenômeno que você não conhecia e que foram modificados com a atividade? Aí comente. Aí já a avaliação. Essa atividade auxiliou a relacionar os conhecimentos aprendidos na escola com o seu cotidiano? Aí se sim, de que forma? A avaliação também. E a nona, o que você achou mais interessante da atividade? E o que foi mais difícil? Explique. Aí também, no fechamento, uma avaliação da atividade em si, tá? A 7 e a 8, uma autoavaliação pelo aluno, pelo estudante, e o 9 é uma avaliação do método, que é um retorno que eles dão ao professor, tá bom? Eu não sei se
Foi claro o suficiente, mas agora